E eu quero estar convidando você a abrir a palavra do Senhor comigo. Efésios capítulo 3, que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar, igreja? Pai, nós te exaltamos, te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos por essa palavra tão poderosa, tão preciosa, ó Pai. Senhor, eu quero colocar cada pessoa que se encontra, Senhor, nesse templo, cada pessoa, Senhor, que nos assiste nesse momento agora no programa Mais Que Vencedor. Meu Deus, que a Tua palavra venha de encontro a cada coração. Eu creio que o Senhor preparou esse dia, Senhor, para falar com os Teus filhos. Me faz pequeno no Teu altar, Senhor. Usa a minha vida para a glória do Teu nome, Senhor. E que esse dia fique marcado para sempre, Senhor, como o dia do recomeço, como o dia, Senhor, do passo de fé, como um dia, Senhor, onde os Teus filhos terão um encontro verdadeiro contigo, Pai. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Fala com o Teu povo nesse lugar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Em nome de Jesus, aleluia. Eu quero estar ministrando essa palavra, amados, no teu coração, porque eu creio que você chegou aqui com um propósito de ouvir a voz de Deus, amém? Quantos entraram aqui com esse propósito? De ouvir Deus falar, e eu creio que Ele já está falando desde o período do louvor, eu creio que Ele está falando desde o período da abertura, quando nós lemos o Salmo de número 86, que vem nos ensinando através da oração de Davi, o clamor dele, dizendo: Senhor, inclina-se, Senhor, para ouvir o meu clamor. Nós estamos vivendo dias onde, infelizmente, a gente tem se deparado com algumas pessoas que elas têm se paralisado, ela tem parado a sua caminhada, ela tem estabilizado a sua caminhada com Deus, a sua vida de oração. Ela, como se fosse um controle remoto, ela deu um pause na sua vida. Não ora mais, não jejua mais, sabe, não lê mais a palavra do Senhor, não tem mais intimidade com Deus, não tem mais prazer na lei do Senhor, não tem mais prazer na casa do Senhor, não vive mais em comunhão, não vive mais em fidelidade com o Senhor, não anda mais sobre a promessa a qual Deus um dia o chamou para viver. Mas eu creio também, querido, no poder da palavra de Deus, porque se alguém entrou aqui dessa forma, eu creio que você vai sair daqui voando na presença do Senhor, alimentado por essa palavra, direcionado por Deus. Eu creio que você vai sair daqui entendendo o propósito do que é servir ao Senhor. Quando nós lemos essa palavra aqui de Efésios 3, o que me chama a atenção, versículo 19, a qual vem declarando assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa palavra plenitude, ela tem um poder muito grande, a qual às vezes muitos aqui não entendem e não compreendem. E eu pesquisei a palavra plenitude no dicionário bíblico Almeida, e olha só o significado dessa palavra plenitude, porque às vezes a gente olha um versículo como esse e fala: poxa, conhecer o amor de Cristo, né? Excede todo entendimento. O que é esse negócio de ser tomado de toda a plenitude de Deus?
Olha o significado para você entender e a gente dá continuidade aqui nessa palavra. Plenitude significa abundância, presença completa, estatura completa, tempo certo de Deus agir, libertação, totalidade e integridade. Ou seja, plenitude é saber quem Deus é. Plenitude é saber quem nós somos diante de Deus. Essa palavra que vem falando sobre conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que eu e você possa conhecer a plenitude de Deus. Pode ser que existem pessoas aqui que entraram nesse lugar, que estão nos assistindo, que já servem ao Senhor há mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas não conheceram ainda a plenitude de Deus. Aquilo que de fato Deus deseja fazer, aquilo que de fato Deus deseja completar, e saber viver a abundância, a escassez, saber enfrentar as adversidades da vida. Você precisa entender que você precisa estar andando na plenitude de Deus. Só vai superar os dias difíceis que nós estamos enfrentando aqueles que procurarem andar na plenitude de Deus. Porque a todo momento vem o quê? As más notícias. A todo momento vem notícia ruim chegando até os nossos ouvidos, diante dos nossos olhos. Você liga a televisão, o assunto agora é vacina. Você liga a televisão, o assunto agora é morte. Nós estamos aí há praticamente 1 ano ouvindo falar sobre essa doença. Parece que esse assunto nunca vai acabar. Mesmo que ainda saia vacina, mesmo que as pessoas, parece que os assuntos, eles nunca terminam, eles nunca findam. Eu quero dizer para você que está aqui em nome de Jesus, eu quero dizer para você que essa palavra plenitude, ela precisa alcançar a sua vida, porque essa palavra significa também libertação, o tempo certo de Deus agir, a sua totalidade, a sua integridade, a presença completa do Senhor. Em nome de Jesus, você precisa entender o que é isso, viver a completa presença do Senhor, integridade, abundância da presença de Deus. Eu creio, querido, que aqueles que alcançam a plenitude do Senhor, pode vir a notícia que for, pode acontecer o que for nessa terra, mas ele não será atingido. Por isso, você que está aqui, você que está em casa, vamos viver na plenitude da palavra de Deus, amém? Aleluias! Vamos procurar viver nessa plenitude. É saber viver mesmo em meio à escassez, problemas de saúde, de enfermidade. É saber viver com alegria. Estão tentando roubar a tua alegria, mas eu creio que você vai avançar para a glória de Deus. Eu creio que você vai romper para a glória de Deus. Como é difícil nesses dias você ver pessoas querendo avançar, é muito mais fácil paralisar. E quando eu falo pessoas, cristãos, não cristãos, então, aí que a situação está ficando ruim mesmo. Mas quando você vê um cristão dizendo assim, não, para mim não dá, eu vou parar, olha o que está acontecendo, olha o medo tomando conta, está com pavor, não sai mais de casa. Ou melhor dizendo, está com pavor, faz tudo na rua, mas quando fala que é para a igreja, não, ele fica em casa. O medo está tomando conta, mas o medo é só referente às coisas de Deus, porque as coisas do mundo estão aí. E como é triste você ver pessoas tomando decisões como essa. Escolher ou escolhendo se afastar de Cristo, escolhendo se distanciar dos propósitos de Deus, sabe da promessa, já experimentaram da presença do Senhor, talvez já até trabalharam na casa de Deus, mas hoje se encontram paralisadas. Mas em nome de Jesus, essa palavra tem poder, porque a palavra de Deus tem poder, amém? A palavra de Deus tem poder para mudar qualquer situação, qualquer circunstância. E talvez você venha me perguntar, pastor, mas como avançar se tudo ao meu redor, as circunstâncias, o cenário atual do nosso planeta Terra diz que é para parar? Como avançar se tudo que eu estou tentando fazer não está dando certo? Como avançar se estão dizendo que é para mim não sair de casa? Estão dizendo para mim que é muito perigoso. É muito perigoso eu estar na igreja, em comunhão, ou quer dizer, em aglomeração.
É muito perigoso eu estar perto de alguém, cumprimentar, abraçá-lo. Como avançar, querido? Se a todo momento, talvez as decisões que a gente vai tomar, nossa mente já está até meio bloqueada quanto a isso. Criamos uma barreira que a gente tem impedido o agir de Deus na nossa vida. E eu quero trazer para você aqui a história de um profeta no Antigo Testamento. E o nome dele é Abacuque. Para você que não conhece, ele foi um grande filósofo. Abacuque, ele foi um grande profeta, conhecido como profeta chorão também, assim como Jeremias. Ele é conhecido como profeta chorão. E o livro dele é composto apenas de 3 capítulos. Sendo que no capítulo de número 3, o capítulo de número 3 é a oração dele. E eu vou pedir para você abrir, por favor, em Abacuque. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem, irmão. Procura aí no Antigo Testamento. Se você vai em Mateus, no Novo Testamento, aí vem voltando. Você vai achar aí Malaquias, Zacarias, Sofonias, fica pertinho. Meu Deus, tem isso na Bíblia? Tem. Abacuque, deixa aberto aí no capítulo 3. Esse profeta, ele estava esperando uma resposta de Deus, ou ele precisava de uma resposta de Deus. Devido a tudo que estava acontecendo, o cenário atual era de terror, era de pavor. Mas Abacuque precisava da resposta de Deus. Quantos precisam da resposta de Deus aqui? Como Deus falou conosco, no último culto, foi tremendo, querido. Pessoas saíram daqui com a resposta de que tanto precisava, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Vamos observar, versículo 17, talvez um dos mais conhecidos aí, mas que poucas pessoas dão importância e valor para essa oração, porque ele declara no versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Aí pula para o 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Só até aqui. Olha que oração tremenda. Olha que oração poderosa. Será que você tem orado assim? Será que você tem falado: Senhor, ainda que eu venha me contaminar, ainda, Senhor, que o desemprego bata na minha porta, ainda que eu passe necessidade, ainda, Senhor, que eu não tenha o que comer, muito menos o que vestir, Senhor, eu quero através dessa oração declarar que eu vou te louvar, que eu vou te adorar e que eu vou me alegrar. O ano profético da alegria não é um estado. Estou feliz, estou com dinheiro no bolso, está tudo dando certo na minha vida, no meu casamento, glória a Deus, na minha empresa. Não. Alegria não é um estado, alegria não é um momento. Você precisa entender, querido, que esse ano da alegria precisa ensinar você que nos momentos difíceis é para você se alegrar. Porque é assim que a palavra de Deus o tempo todo nos instrui. Olha o que ele diz, amados, nessa noite: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. A primeira parte desse versículo ele está dizendo: aconteça o que acontecer, haja o que houver, seja o que for, se a pandemia se espalhar mais ainda, se eu perder pessoas que eu amo, se eu perder amigos, se o mundo entrar num caos, ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, Senhor, ainda que não tenha alimento, aí que não tenha provisão, ele está dizendo: Senhor, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar em Ti, Senhor. Eu creio, querido, na palavra do Senhor, e os grandes homens da palavra de Deus que estão aqui registrados para mim e para você, eles passaram por situações que talvez você nunca enfrentou na sua vida, e você já está fazendo bico para Deus, e você já está sumindo da presença de Deus, e você já está deixando de orar, e você está dizendo: Deus esqueceu de mim. Quer ver o exemplo de um, que eu vou te dar aqui, de um? Jó. Homem justo, íntegro e reto.
No capítulo 2, versículo 9 e 10, ele já tinha perdido seus 10 filhos, todas as suas casas, todos os seus bens. Ele já estava pobre, não tinha nada. A sua esposa estava ao seu lado. Ela disse para ele assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Vamos morrer porque Deus nos abandonou, porque Deus esqueceu de nós. Jó, meu amor, não tem mais jeito. Olha só, nós já perdemos tudo. Vamos amaldiçoar esse Deus e vamos morrer. Não tem mais esperança, não tem mais chance, não tem mais solução para a nossa vida. Ele fala assim: como falas uma louca mulher. Você glorificava a Deus quando tudo estava bem. Agora, quando tudo está mal, você está querendo amaldiçoar Deus. Eu creio nessa noite que Deus trouxe pessoas aqui para ministrar sobre a vida delas, em cima desse assunto, em cima dessas palavras. Eu creio nisso. Pessoas que estão aqui e não estão sabendo aproveitar o que Deus tem colocado na sua vida. Você tem reclamado por coisas que não eram para reclamar. Você tem blasfemado contra Deus. Você não passou isso aqui que Jó passou, e você já está querendo amaldiçoar Deus. Você já está querendo virar as costas para Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, aprenda com Abacuque. Aprenda com a oração desse homem, que disse que ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que tudo venha a dar errado, uma oração ele declara: ainda que eu venha perder tudo. Quando eu olho para Jó, no capítulo 19, versículo 25, tudo que ele estava enfrentando, as humilhações, as perdas, os amigos se levantaram contra ele, tudo dando errado, mas ele sabia a quem ele servia. Ele falou: uma hora, meu Deus, eu sei que o Senhor está me contemplando, eu sei que tem um Deus que está vendo o que eu estou passando, eu sei que tem um Deus que está provando a minha fé. O homem de Deus e a mulher de Deus, quando está passando pela luta, ele sabe que Deus está provando, porque ele sabe que muitas coisas que acontecem pode ser fruto de desobediência, mas pode ser também Deus provando a nossa fé, dizendo assim: pode ir lá, toca nele lá, diabo. Você vai ver que ele vai continuar adorando o meu nome, você vai ver que ele vai continuar me servindo. E no capítulo 19, versículo 25, ele declara assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O nosso Deus, o Redentor, o Todo-Poderoso, ele vai se levantar em teu favor. Ele vai se levantar em teu favor. Eu não aguento mais, pastor. A figueira não está florescendo, não tem fruto na vide. Eu quero tanto uma resposta de Deus, mas não tenho. Eu quero tanto que Deus fale comigo, mas não consigo. Eu quero tanto que essa situação venha passar. Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, eu tenho visto muitas pessoas em depressão, eu tenho visto muitas pessoas amedrontadas, apavoradas. Algumas que tiraram a própria vida por não entender, por não compreender. Pode ser que você entrou aqui e os teus olhos não estejam vendo a solução, mas já existe uma solução da parte de Deus para você. Não estou vendo saída. Com os olhos naturais você não vai ver nada. Mas quando você começar a enxergar com os olhos espirituais, se prepare que você vai enxergar coisas que você nunca viu. A solução está muito perto. Só depende do seu posicionamento. Você precisa crer. Você precisa confiar no Senhor. Ele continua dizendo: o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Quantos estão sendo enganados na nossa geração? Quantos estão tendo a sua fé destruída? Quantos que nesses dias que nós estamos vivendo perderam a sua confiança em Deus? Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que eu crie expectativa em algo que vai acontecer,
Mas vão dizer para mim, não vai acontecer mais. Ainda que pessoas se levantem para caluniar, ainda que pessoas se levantem para dizer não vai acontecer. Olha a sua vida, você disse que ia acontecer e não aconteceu. Olha o que você sonhava, não se realizou. Entenda que a todo momento as vozes contrárias irão se levantar. Vão dizer, não tem mais esperança. Acabou, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que a expectativa talvez dos telejornais é dizer para você, haverá fome no país, haverá fome na terra, o desemprego está aumentando, o caos vai se instaurar. Talvez você está apegado a essas palavras. Quantos na nossa geração abandonaram a fé, perderam a esperança? E a gente precisa tomar cuidado, porque já basta o que chega aos nossos ouvidos, até mesmo sem a gente querer. A gente precisa tomar muito cuidado, querido. Muito cuidado. Eu estou falando para pessoas maduras, para homens, mulheres de Deus que estão aqui. Cuidado com os videozinhos que chegam até você. Cuidado dizendo, não, olha só o que vai acontecer no planeta Terra. Você quer revelação? Vai ler a palavra. Eu vou ser bem sincero, irmãos, tem coisas que eu nem abro no meu WhatsApp. Quando eu vejo, vídeo que você quer, que vai morrer, que é morte, que é terror na terra, que é pavor, que é a ira, que é isso, gente. Pelo amor de Deus, já chega do que a gente já está recebendo. A gente precisa ser prudente nessa hora. Porque muitos no nosso meio vão se levantar para dizer acabou. Não. Muitos vão se levantar para matar a nossa fé e a nossa esperança. Muitos vão se levantar para dizer o produto da oliveira acabou. Jesus, Ele não vai mais te livrar, Ele não vai mais te abençoar. Olha o que está acontecendo. Vai matar todo mundo, vai morrer, é morte, é sangue, é terror. Gente, parece filme de terror. Pelo amor de Deus, não compartilha isso. Pelo amor de Deus, ora, faz jejum, oração. Senhor, é para me mandar isso para alguém? Senhor, é para me compartilhar no meu Facebook, no meu Instagram? É, Senhor. É, Ele vai confirmar se é. Se é, tu manda. E vai confirmar em quem receber. Mas até agora, querido, infelizmente só tem chego situações de pessoas que era para trazer uma palavra de esperança, de fé, para botar o povo mesmo para buscar Jesus, não está matando todo mundo. São coisas que não aproximam, afastam mais ainda. Ainda que se levantem pessoas, querido, no nosso meio para tentar roubar a nossa fé, nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Nós precisamos se colocar sobre essa oração de Abacuque. Aconteça o que acontecer, Senhor, eu vou me alegrar em Ti. A minha esperança está no Senhor. Eu quero olhar para o alto porque eu sei que é de lá que virá o meu socorro. Cuidado, amados. Você só está na igreja quinta e domingo. E às vezes nos ministérios aí durante a semana. Mas o seu dia a dia, você precisa buscar mais as coisas do alto. A Bíblia fala, pensai nas coisas do alto. E nós estamos preocupados com as coisas terrenas. Do que vai acontecer. Dos profetas da maldição. Dos profetas da morte. E você está deixando a maior profecia de lado do que a palavra de Deus. Mas eu creio nessa noite que você entrou aqui, você vai avançar no que Deus tem para a tua vida. Eu prossigo para o alvo. Você acha que Paulo não enfrentou isso no seu dia a dia? O que mais se levantava contra Paulo eram pessoas, cristãos, que não acreditavam que Paulo estava convertido, que tentaram paralisar o ministério de Paulo. Em nome de Jesus, você vai avançar. Mas você vai avançar, sabe como? Na palavra de Deus. Salmo de número 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Está dizendo que vai acabar, está dizendo que não vai dar certo. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Não vai faltar livramento, não vai faltar saúde, não vai faltar, em nome de Jesus, creia nessa noite. Não vai faltar a provisão, não vai faltar as bênçãos do Senhor.
Ele é o teu pastor, amém? Nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas disseram isso, disseram aquilo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E quando a gente fala que nada vai faltar, tem muita gente que entende assim, não, nunca vai faltar algum material, algum bem material. Isso pode faltar, você é o de menos. O que não pode faltar é a presença de Deus. É a palavra de Deus, porque ela sim também nos alimenta e muito. Não fique sem o alimento da palavra de Deus, querido. Não fique todos os dias se alimente dessa palavra. Que seja um versículo que você vai se alimente da palavra do Senhor. É na hora do café, é na hora lá do almoço, sabe? É de noite, é pela manhã. Não fique sem se alimentar da palavra de Deus. Ela vai ser e ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Eu creio que você veio hoje aqui porque você quer andar sobre a luz, amém? É a palavra de Deus que vai iluminar o teu caminho. Quer ter um bom futuro? Quer ser alguém de muito sucesso? Se apoie na palavra de Deus. Busque conhecer a palavra de Deus. Quer ser alguém muito inteligente? Busque na palavra de Deus. É tão simples, mas as pessoas colocam tantas barreiras. É tão simples, mas as pessoas colocam tantas dificuldades para entender, para compreender. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você precisa entender que esse nada inclui você passar por problemas, você passar por situações adversas, porque não vai faltar situações a serem vencidas. Perseguições, calúnias, desemprego, frustrações, decepções que você vai enfrentar no dia a dia. Você precisa entender que isso vai acontecer. E que você entende, Senhor, nada vai me faltar. Não vai faltar direção para você vencer os momentos difíceis da sua vida. Qual é a sua maior barreira hoje para viver a plenitude de Deus na sua vida? Porque você tem colocado essa barreira. Pode ser o namoro, pode ser o casamento, pode ser seus filhos, pode ser a falta de tempo que você tem falado que não tem mais. Está impedindo você de viver a plenitude de Deus. E com isso, a todo momento vem aquela sombra do medo. Vem aquela voz dizendo para você, para. Vem aquela voz dizendo para você, você não vai conseguir. Vem aquela voz dizendo para você, olha só, não vai dar certo. Lembra uma vez que você tentou? Lembra uma vez que você recomeçou, não deu certo? Você vai cair, você está sempre nessa insegurança. Deus está dizendo para você, pode ir. Pode lançar que você vai conseguir sim. Vai vir muito peixe nessa rede. Mas você está assim, será? Será? Você está com a rede, está tudo na mão, mas será? Você está indo na contramão. Em nome de Jesus, eu creio que nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer aumentar a sua fé. E você vai avançar. E você vai lembrar sempre da história de Abacuque, do profeta Abacuque, que na oração dele ele falou, Senhor, falte o que faltar, aconteça o que acontecer, mas eu vou me alegrar em Ti, eu vou me fortalecer no Senhor. Aconteça o que acontecer na tua vida, continue se alegrando em Deus. Continue buscando a Ele. Porque é no momento da dor que Deus quer cumprir essa palavra plenitude na nossa vida também. É no momento que você está passando talvez dos maiores questionamentos na sua vida, que Deus quer vir com a plenitude dEle, Ele quer vir com a abundância, Ele quer vir com a presença completa. Quando estamos fracos, que somos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Todos nós vamos passar por isso, gente. E não é só uma vez, não. São várias vezes. E você precisa entender que a caminhada com Deus, vivendo na plenitude daquilo que Ele tem sobre nós, na plenitude dessa palavra, você vai conseguir superar coisas que você talvez não tinha superado antes, não tinha suportado antes. Quando chega o versículo 18, que diz assim, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus
da minha salvação. E o versículo 19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Olha que tremendo, querido. O Senhor Deus é a minha fortaleza. É como se você hoje aqui na igreja estivesse orando e falando com o Senhor. Senhor, me ajuda o meu casamento na oração da família. Senhor, me ajuda com os meus filhos, eu quero ver eles na tua presença. E no final da tua oração você declarar: Senhor, ainda que isso tudo venha a faltar, eu quero dizer, Senhor, que eu vou me alegrar em ti. Tá ruim? Você vai estar se alegrando no Senhor. Tá muito difícil? Você vai estar se alegrando no Senhor, porque é dele que vai vir a provisão para a tua vida. Quantos creem nessa noite nessa palavra? A provisão dele vai vir sobre a tua vida, amém? Em nome de Jesus, você vai avançar. Você vai avançar nessa área que você está paralisado. Você vai avançar naquilo que de fato Deus tem para a tua vida. Você vai avançar naquilo que Deus preparou para esse ano de 2021. E você vai se alegrar. Pode ser que você venha chorar muitos dias desse ano, mas você vai se alegrar no Senhor. Porque é Ele que tem te sustentado. Porque é nele que a tua esperança precisa estar posta. Ele é a tua salvação, Ele é a tua fortaleza. Abacuque alcança a plenitude de Cristo. Ele consegue alcançar através dessa oração. E eu creio que isso mexeu, isso moveu o coração de Deus. Abacuque, tudo que está acontecendo vai passar, filho. Abacuque, tenha fé. Esses momentos difíceis, eu sou o Deus que estou no controle. Abacuque, eu te levantei como profeta nessa geração. E se você olhar, ler depois esses 3 capítulos em casa, você vai ver Abacuque declarando: o justo vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé. Como está a sua fé hoje? Você tem acreditado mais no homem ou mais na palavra de Deus? Você tem se colocado mais sobre a palavra de Deus ou a palavra do homem? Eu quero que você levante uma das tuas mãos nesse momento, se você puder, e declare comigo assim: tudo o que eu estou passando, agora vamos com fé, tudo que eu estou passando é temporal, passageiro, e tudo que Deus tem para a minha vida é eterno. E tudo que Deus tem para a minha vida é eterno. Se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Oh, em nome de Jesus, vai passar. Todos os problemas que você tem enfrentado, eles vão passar. Todos os problemas que você tem passado, é questão de tempo para ele acabar. Não se agarre a essa situação que você tem enfrentado. Eu creio que daqui a alguns meses, ou quem sabe até o final do ano, nós vamos estar aqui testemunhando tudo que nós passamos nessa terra, tudo que nós enfrentamos nesse período. Mas nós vamos estar passando aqui glorificando a Deus. Porque muitos de nós colocamos a nossa vida em risco, muitos de nós colocamos a nossa casa, a nossa família, mas também nós entendemos que tudo que está acontecendo é passageiro. E aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é eterno. Vai ser eterno, querido. O que você veio buscar hoje aqui vai ser eterno para a sua vida. Tem salvação para você hoje aqui. Pastor, estou passando por um problema que o senhor não tem ideia. É passageiro. E o que Deus tem para você é eterno. Deus tem salvação para a tua vida, mesmo você enfrentando o que você esteja enfrentando. Eu creio que resposta todos nós precisamos da parte de Deus. Mas entenda, ela vai chegar no tempo certo. Vai chegar na hora certa. E que você precisa continuar avançando, continuar fazendo a vontade de Deus. A maior frustração no dia do julgamento vai ser para aqueles que tiveram a oportunidade de fazer, que tiveram a oportunidade de pregar, que tiveram a oportunidade de ganhar almas para Jesus, que tiveram a oportunidade de levar o evangelho para aqueles que precisam, mas infelizmente não fizeram. Eu creio que vai ser uma das maiores frustrações quando estivermos diante do Senhor e quando Ele for julgar a pessoa falar assim: não fiz, eu não tinha, não dava, pastor. Senhor, não dava tempo.
Senhor, minha família, meu trabalho, o Senhor sabe, eu precisava trabalhar. Vão querer se justificar ainda. Vão querer dizer para o Senhor, não, Senhor, não dava. Deus está dando a oportunidade para você, nesses dias, falar do amor dele. Levar esperança para pessoas que estão pensando na morte. Levar esperança para pessoas que estão desacreditadas. Deus está colocando diante de você o tempo. O tempo de você falar do amor dele. O tempo de você expressar o quanto ele é bom. O tempo de você declarar para as pessoas que tudo que elas estão passando é momentâneo. Tudo que elas estão enfrentando é passageiro. E o que Deus tem preparado é eterno. A palavra do Senhor diz, sabe o que? No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. Nós precisamos estar firmados em Cristo. Ele passou por aflições. Ele passou por perseguições. Ele falou assim, vocês vão enfrentar também. Vocês vão passar também, mas é necessário que vocês o quê? Estejam apegados à minha palavra. Eu quero, para encerrar, ler um texto com vocês em 2 Coríntios. Abra sua Bíblia, por favor. Uma palavra para você guardar para sempre no teu coração. Ser cristão é saber que você vai ser perseguido, que você vai ser caluniado, que você vai ser afrontado muitas vezes, que você vai ser desacreditado. Talvez a sua família vai te rejeitar. Isso é ser cristão, irmão. Isso é ser cristão. Olha só o que essa palavra diz, 2 Coríntios, no capítulo 4. Versículo de número 8. Diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Vamos ler o versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante. As ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 16. Para você, receba essa palavra. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluias! Glórias a Deus por essa palavra. Pode glorificar o nome do Senhor. Nós vamos avançar. Você vai avançar em Cristo. Esse ano, em nome de Jesus, você vai viver a plenitude de Deus na sua vida. Vai ser completo o que Deus vai fazer. Vai ser completo o que Deus tem para a sua vida. O tempo certo de Deus agir. Isso se chama plenitude. E Ele preparou esse dia de hoje, querido, para Ele agir na sua vida. Para Ele dizer para você que tudo que você está enfrentando é passageiro. Mas existe um lugar que Ele preparou para que eu e você venha passar a nossa eternidade. O céu é o nosso lugar, amém? Você pode dizer para quem está perto de você, o céu é o nosso lugar. Só que isso não pode ficar apenas em palavras. Nós precisamos tomar atitudes. Ah, eu quero avançar. Ah, eu quero ir para o céu. Mas o que você tem feito para isso acontecer? O primeiro vento que bate no seu rosto, você já quer desistir. Você já quer pular do barco. A primeira tempestade que se levanta, você já fala, Jesus me abandonou. Creia nessa noite em nome de Jesus. Você vai avançar. Você vai conquistar. Você vai chegar aonde Deus quer. Mas você precisa ter força de vontade. Porque Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Ah, pastor, estou muito frustrado com a igreja. Estou muito frustrado com liderança. Estou muito frustrado com o pastor. Para de ficar pegando exemplo ruim. Comece a olhar para os exemplos bons. A gente tem mania de pegar o exemplo ruim e falar que todo mundo é assim.
Todo mundo, todo pastor é ladrão. A gente tem mania de falar que, toda a igreja é isso, é aquilo. A gente começa a falar, questionar. Mas peraí, vamos olhar, tem um exemplo, vamos olhar. Tem algum exemplo bom? Não, peraí. Não, tem alguém que eu conheço, de fato. Olhe só para essa pessoa. Se tiver 10, olha só para 10. Se tiver 100, olha para os 100. Não fica olhando para o exemplo ruim e justificando o seu passaporte para o inferno. Não pega o exemplo ruim e fica falando assim, eu vou para o inferno, mas eu sei porque eu vou, porque fizeram isso e isso comigo. Porque lançaram, porque falaram, porque me perseguiram, porque... Pega esse versículo para você, irmão. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova, dia após dia. Tem renovo de Deus todos os dias para mim e para você. Aí ele vem dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha o que acontece para quem enfrenta luta, tribulação, perseguição. A nossa leve e momentânea, é momento, não é eterno. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, aleluia, eterno peso de glória. Quanto maior a luta que você enfrenta, maior o peso de glória de Deus sobre a tua vida, maior a plenitude de Deus nos aperfeiçoando. Se lance sobre essa palavra nessa noite. Eu sei que muitos aqui querem avançar, mas enquanto você não compreender essa palavra, que você tem que viver na plenitude de Deus. Abra comigo no Salmo, por favor, 16. Salmo 16, versículo 11. É o que você tem que viver a cada dia mais na presença do Senhor. Salmo 16, versículo 11. Diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Olha que tremendo. O Senhor está nos fazendo contemplar todos os acontecimentos da vida, luta, tribulação, perseguição, mas quando eu venho para a presença de Deus, a plenitude de Deus, a plenitude de alegria vem para o meu coração e me dá força para prosseguir, me faz entender que essa luta que eu estou passando, ela só tem um propósito, me aproximar mais de Deus. Ela só tem um propósito, produzir glória, peso de glória sobre a minha vida. Amados, o desejo do meu coração nessa noite é para que todos vocês que estão aqui, os amados que estão em casa, venham viver a plenitude de Deus nesse ano de 2021. Que a tua mente seja aberta, que o teu entendimento seja aberto agora em nome de Jesus. E você venha compreender a boa, a perfeita e a vontade, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que você venha entender isso para a tua vida. Porque quando você se colocar sobre essa palavra, você vai falar assim: o que eu estou passando numa outra época, eu já teria desistido. O que eu estou enfrentando no meu casamento, em outra época, eu já tinha abandonado, já tinha largado a minha família. Mas quando você entende, quando você anda sobre a plenitude de Deus, você consegue suportar e superar todas as adversidades da vida.